Wellington Menezes de Oliveira, esse imbecil que vai ficar conhecido por ter sido o primeiro autor de um massacre contra crianças em uma escola na história do Brasil. Essa é a escola onde Wellington matou, pelo menos até agora, 12 crianças, se não me engano 10 meninas e 2 meninos, no Realengo, lá no Rio de Janeiro. E agora eu quero discutir alguns pontos, algumas declarações que o prefeito, o governador e até a presidente da República disseram. Primeiro ponto, Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro. Eu acho que se equivocou ao dizer que não precisará mudar nada o esquema de segurança nas escolas. Segundo ele, a escola é aberta à comunidade e não pode ser fechada. Então o sistema de entrada na escola é exatamente como na minha época. Eu já estou com 34 anos. Desde a minha época de estudante, você entrava com a carteirinha, que é muito fácil de falsificar e enganar quem fiscaliza a entrada e saída de estudantes. Já estamos no século XXI, precisamos de um sistema muito mais moderno do que carteirinha. No mínimo um sistema biométrico. Essa ideia de escola aberta à comunidade é linda, maravilhosa, mas não condiz com a realidade do nosso tempo. Depois vem o Sérgio Cabral, governador do Rio, dizer que Wellington é um psicopata, que é um sujeito desequilibrado e completamente maluco, isso aí não tem dúvida. Agora, quando o Sérgio Cabral diz que é um psicopata, ele está se eximindo da responsabilidade e da pergunta que ninguém fez a ele, ou seja, como essas armas chegaram nas mãos de Wellington. Afinal, o governo do estado do Rio de Janeiro não vai admitir a sua completa incompetência em fiscalizar a entrada de armas no estado. E o governo federal também. Afinal, a Dilma aparece chorando, mas de que adianta chorar nessas horas? Tem que ter medidas duras e eficazes. Cadê a fiscalização da fronteira? Quando que o Brasil vai controlar a entrada de armas no país? Sendo que os gênios aí, né, que aparecem na TV, até mostram o diagnóstico de que a maioria das armas que entram no país vem do Paraguai. Então por que não se fiscaliza a fronteira com o Paraguai? E aí sempre aparece alguém dizendo que isso não tem precedente histórico. É o primeiro caso de terrorismo contra escola desse nível. E eu pergunto, e daí? Já tivemos casos nos Estados Unidos, na Finlândia, na Alemanha, em vários países, e por que não podemos pegar o exemplo desses países e já prevenir aqui? No Brasil, só se age reativamente. A gente espera as coisas acontecerem para depois pensar em tomar atitude. Nesse caso, nenhuma atitude vai ser tomada, porque o Brasil prefere tratar o Wellington como um maluco que resolveu matar 12 crianças, em vez de fazer a lição de casa desde já. Desde ontem deveria ter feito. Eu vi, por exemplo, que tinha um projeto de uma vereadora do Rio, desde 2006, para implantar detector de metal na entrada das escolas. Pelo jeito, o projeto vai ficar tramitando, né? Então é esse pensamento esquerdista, né, e até socialista de que não, as escolas lindas, maravilhosas, elas são da comunidade, tem que ser abertas. Isso não faz parte da cultura do Brasil. Ficamos chocados, vamos chorar. Só que enquanto fica essa divagação besta, ninguém está focando no problema. Então tem que ter sim detector de metal em todas as escolas, não só nas escolas, em shoppings, em hospitais, em todos os espaços públicos, já que os governos estaduais são completamente incompetentes em fiscalizar quem tem arma e quem não tem, mas que deveriam sim fazer a lição de casa. E o governo federal, lamentável, né? Já teve 8 anos aí de PT para fazer isso e não fizeram. Agora mais 4 de Dilma. Depois sabe lá mais quantos anos de PT. Então temos um prefeito que diz que a escola é aberta à comunidade e nada vai mudar, vai continuar aberta. Temos um governador que chama o cara de psicopata e temos uma presidente da República que chora. Com líderes tão bananas como esse, nada vai mudar. E não tenho dúvida que esse episódio vai se repetir, vai ser imitado em outros locais, escolas,
ou hospitais, ou shoppings, ou o que for. É claro que os governantes não estão nem aí. Afinal, seus filhos estão em escolas particulares, hiper seguras, bem controladas. Então, se as escolas públicas estão entregues aí a diversos tipos de ameaças, se entra arma, se entra droga, eles não se importam. E para finalizar, essa carta absolutamente estúpida e idiota que ele deixou, revelando que era sim um teísta, né? Acreditava em Deus, mostrando que a religião não é freio moral para ninguém. Uma grande ilusão isso aí. E nessas horas o Datena não aparece para dizer, né, quem comete essas barbaridades não tem Deus no coração, né? O sujeito aí fala em Deus e em Jesus o tempo todo. E ainda faz exigências de forma muito arrogante, dizendo que nenhum fornicador, né, ou adúltero poderá encostar no corpo dele. Por mim, pegava o corpo desse idiota, jogava para os jacarés, pelo menos teria uma serventia em vida, né? Alguma função ele teria. Aproveita aqueles jacarés que estão no rio, né? Que em espaço aberto, já joga como comida. Já para ser devorado, já faz parte da cadeia alimentar e acabou. Depois ele fala que tinha uma casa que quer que sirva de abrigo para animais abandonados, que os animais são coitadinhos e não sei o que. Por mim, não deveria seguir nada que esse babaca escreveu. Deveria transformar essa casa numa escola, para ao menos aliviar um pouco a besteira que ele fez. Enfim, toda vez que um desequilibrado fanático se junta com a religião, vai dar nisso. E o mais importante desse episódio é mostrar a hipocrisia do Brasil, que não tipificou o crime de terrorismo até hoje. Temos um caso de um libanês, vocês podem ver o link abaixo, que atuava em Itaquera, tinha uma lan house e era o braço da Al-Qaeda aqui no Brasil. Foi preso pela Polícia Federal. Mandava diversos spams incitando ódio a judeus e negros e foi indiciado por racismo, incitação ao crime e formação de quadrilha. Depois o Ministério Público não denunciou e foi liberado. Estamos aí há pouco mais de 2 anos da Copa e o Brasil não tipificou o crime de terrorismo. Eu não tenho dúvida nenhuma que esse tipo de ocorrência vai aumentar. O próprio irmão desse Wellington falou que ele queria derrubar um avião. É um sujeito terrorista, claramente terrorista. E se ele tivesse conseguido derrubar um avião como queria, não teria o crime de terrorismo para enquadrá-lo. Então o Brasil já está cheio de terroristas. E só a gente que não enxerga e finge que está tudo bem. Vamos caminhando e cantando para a Copa do Brasil. Enquanto o Brasil prender terroristas como traficantes ou outros crimes, não é um país sério. E eu não tenho dúvida que episódios como o de hoje vão se repetir. E as autoridades ficam como coelhinhos, né? Divagando sobre o problema, fazendo discussões sociológicas ou filosóficas. Não é hora de debater, é hora de agir. E para as famílias aí que perderam as suas crianças, o mínimo que tem que ser feito agora é um processo contra o Estado, pedir uma indenização milionária, porque ficar só ouvindo esses babacas aí, prefeito e governador, dando desculpinha, não adianta. Coisa que governo nenhum fornece, né?